versículo 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, abençoa a Tua palavra, mais uma vez nós te pedimos. Fala-nos, ó Senhor, com o espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Eleva-nos, Senhor, a um entendimento pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus nos falou por parábolas, uma linguagem que muitos pensam, que linguagem complicada, mas de fato é uma linguagem simples, para que nós possamos entender com simplicidade. Assim o Senhor nos falou, e acima de tudo, Ele versou sobre o seu maior tema, o maior tema pregado por Jesus Cristo, foi o reino de Deus. Jesus pregou e pregou e pregou sobre o reino de Deus. E essa é uma das parábolas em que Jesus fala sobre o reino de Deus e também fala num sentido escatológico dos últimos dias. O que aconteceria e o que há de acontecer nos últimos dias. E aqui diz que os anjos sairão e diz, separarão os maus dentre os bons. Eu gosto dessa maneira como o Senhor falou, porque pior seria se separasse os bons dentre os maus. Isso quer dizer que os bons são maioria. E só isso gera motivo de nos regozijarmos nessa promessa divina. Às vezes nós vemos maus testemunhos de indivíduos, maus testemunhos de lideranças, maus testemunhos dentro da igreja. E parece que os maus se tornam maioria. Mas aqui, nas Sagradas Escrituras, diz que os anjos separarão os maus dentre os justos. Os justos são a maioria. E os maus são uma minoria que existe, e até mesmo eu diria, se camuflam dentro da multidão dos justos. Assim estão aqueles que a Bíblia nos fala como lobos com pele de ovelhas. E o próprio Senhor Jesus disse, sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por quê? Porque Jesus falou, eu vos envio como ovelhas ou como cordeiros para o meio de lobos. Mas o Senhor havia dito, havia falado, não entrareis em cidade de samaritanos, nem ireis aos gentios. Antes eu vos envio melhor dizendo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E acrescentou o Senhor, sede prudentes. Por quê? Porque eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Os lobos
não são os gentios, os lobos não são os samaritanos, os lobos não estão do lado de fora, como seria normal entendermos. Os lobos, infelizmente, estão no nosso meio. É ali que estão os lobos. E é no nosso meio que devemos nos comportar com prudência e com simplicidade. Mas nesse texto, diz que o reino é semelhante a uma rede, a rede de um pescador, que lançada traz toda sorte de peixes. Dentro do reino, há toda sorte, há toda uma variedade de peixes. Há peixes grandes, há peixes pequenos, há todos os tipos de peixes. E só nessa palavra notamos que nenhum peixe deve ser desprezado, mas todos precisam ser analisados. Nenhum peixe deve ser desprezado. É normal entre os pescadores que se desprezem os peixes pequenos e que se valorizem os peixes grandes. Isso está dentro da nossa natureza, isso está dentro da nossa maneira de ser. Mas nós nunca podemos esquecer que os peixes pequenos de hoje poderão se tornar os peixes grandes de amanhã. Porque peixes crescem. Então, não desprezemos as coisas pequenas. Existe um texto nas Sagradas Escrituras que nos fala: não desprezem os humildes começos. E também nos ensina a palavra a não desprezarmos os humildes. Nós devemos valorizar o que é pequeno. A palavra diz, ainda que o seu começo seja pequeno ou humilde, o seu final será glorioso. Mas aqui diz, bons e ruins. Há peixe bom e há peixe ruim. A palavra grega utilizada aqui é a palavra kalos. Kalos é uma palavra tão interessante, porque ela é uma palavra de sentido triplo. Ela é a palavra que significa algo bom, algo bondoso e algo bonito. Essa palavra está, esse adjetivo, melhor dizendo, está em vários textos do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus, a cada passo da criação, Deus olhou sua criação. Quase como pudéssemos dizer, Deus julgou sua criação e viu que o que fizera era bom, era kalos. É isso que Deus está procurando. É isso que os olhos de Deus desejam ver. Desejam ver o bom, o bondoso e o bonito. O bom e o bondoso, o bonito, em cada um de nós, o bom, o bondoso e o bonito, em nossas obras, o bom, o bondoso e o bonito, em nosso ministério, são os que os olhos do Senhor buscam. E não somente os olhos do Senhor, eu vejo que os anjos buscam. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, os anjos do Senhor irão e recolherão os do Senhor, aqueles que têm a marca do Senhor, aqueles que evidenciam neles próprios que são do Senhor. Isso, então, nos faz voltar à parábola. Como um judeu
sabia que um peixe era bom ou sabia que um peixe era ruim? Como um judeu sabia disto? Se você vai ao Velho Testamento, você encontrará algo de muito interessante. Encontrará que os peixes que eram aceitáveis, os peixes que podiam ser consumidos, eram os peixes que tinham escama. E os peixes que não tinham escama não podiam ser consumidos. Então, o que era um peixe bom? Era um peixe com escama. E o que era um peixe ruim? Era um peixe sem escama. Isso quer dizer que o ser bom, bondoso e bonito aos olhos de Deus tem que ser tão evidente em mim e em você como escamas são evidentes num peixe. Será que a nossa bondade é tão evidente assim em nossa vida? Será que o ser bom e o ser bondoso, o ser bonito aos olhos de Deus, será que isso é tão evidente na minha vida, na tua vida, quanto as escamas são evidentes num peixe? Ora, isso me leva a crer que não basta ser bom, é necessário ter também a aparência de bom. Quando você tem a aparência de bom, mas não é bom de fato, isso se chama fingimento ou hipocrisia, mentira. Mas quando você de fato é bom, mas tem a aparência de mal, isso também é contraproducente. Há pessoas que dizem, o que importa é o que temos por dentro. Não, não apenas o que temos por dentro, mas o que temos por dentro tem que se evidenciar por fora. A bondade tem que ser algo visível em nós e não oculta em nós. Então, isso tem que ser algo tão visível em nós, como as escamas são visíveis num peixe. Jesus foi, de certa feita, chamado bom mestre. E Jesus disse, bom é um só, é o Pai. Então, como podemos ser bons? Como podemos ser bondosos? Como podemos ser bonitos? Aliás, tudo o que é bonito ou tudo o que é beleza é belo ou bonito segundo um referencial. E qual é o referencial que mostra esta beleza, o ser bonito? A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu creio que quanto mais tivermos a imagem e quanto mais formos semelhantes a Deus, tanto mais bonito nós somos. Nossa beleza está na identidade que temos e guardamos com o Senhor. E então a pergunta é Cristo visto em nós? Deus está sendo visto em nossa vida, em nossos atos, em nossas atitudes? O apóstolo Paulo nos fala dessa grande luta da carne contra o espírito,
do espírito contra a carne, diz que militam. Ele fala desta vontade de fazer o bem, mas que há uma carne que me inclina a fazer o mal. E ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este venho a fazer. E como resolver isto? O próprio Paulo chega à conclusão dizendo, é Ele, Deus, quem realiza em mim tanto o querer quanto o concretizar. Enquanto eu estiver nas minhas próprias forças e não me apoiar no socorro do Senhor, no auxílio do Senhor. Lembre-se que Jesus mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a fraqueza da carne é a força do pecado. Quanto mais débil é a carne, tanto mais forte é o pecado. Então, nós precisamos vencer a fraqueza da carne. Interessante que, talvez, se eu fosse falar, eu diria, como a carne é forte. Mas Jesus diz, não, a carne é débil. Porque essa força para a inclinação do mal, na realidade, é uma debilidade. Porque a palavra aí, no caso, não é tanto força, mas virtude. E nós precisamos das virtudes do Senhor em nossa vida. Precisamos, de fato, que Deus, ao olhar para nós, veja o que Ele viu em sua criação. Há um traço da criação divina, é que é ser bom. Esse é o traço. Deus olhava e viu o que fizera e disse, isto é bom, isto é bom, isto é bom. E o Senhor deseja que possamos ser de tal maneira que Ele também possa afirmar, testemunhando a respeito de nós, o testemunho de Deus, dizendo, este é bom. Será que nós podemos ser aprovados desta maneira? Aprovados desta forma, onde Deus nos diz, este é bom, até mesmo o Senhor Jesus, em uma outra situação, quando seus inimigos, seus adversários, perguntaram a ele, é justo pagar imposto a César? Jesus pediu uma moeda. Tomou a moeda e perguntou, de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? E disseram, de César. E Jesus então responde, dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Jesus poderia ter parado ali porque ele respondeu a questão. Mas Jesus foi além e disse o que eles não perguntaram. E disse, dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? O que é de César é o que tem a imagem e a inscrição de César. E o que é de Deus? É o que tem a imagem e a inscrição de Deus. O que Deus deseja que nós venhamos a dar a Ele são vidas resgatadas, vidas salvas. Dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus tem a imagem e a inscrição de Deus. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Dai a Deus o que é de Deus.
E se nós realmente queremos dar a Deus o que é de Deus, quando os homens quiseram dar ofertas, Deus disse: são meus todos os animais do campo. Quando os homens quiseram dar ouro e prata, Deus disse: é meu todo o ouro e toda a prata. O que podemos dar a Deus? A primeira coisa que me vem à mente é dar-me a Deus. É o primeiro. Eu não conseguirei dar outros a Deus se eu não me der completamente a Deus. Se eu não me entregar plenamente a Ele. Então, quando eu me entregar completamente, plenamente a Ele, então sim, eu também conseguirei conquistar outros para Ele. Agora, na parábola diz: o reino é semelhante a uma rede. A Bíblia nos diz, naquele grande encontro de Jesus com Pedro, quando Jesus, do barco de Pedro, pregou às multidões, Jesus disse: ponte ao largo e lança as tuas redes. Lança as tuas redes. Se o reino de Deus é semelhante a uma rede, e veja bem, que lançada. Redes recolhidas jamais pescam. Claro, você dirá: mas isso é óbvio. Mas muitos estão querendo pescar, muitos estão querendo ganhar almas com redes recolhidas. Nós temos que lançar as redes. Nós temos que pregar o evangelho do reino de Deus. Nós temos que lançar a rede que é o reino de Deus. E o reino de Deus, Ele é que irá enredar todos. Mas deixe-me dizer algo, que essa é a advertência. Nem todos que foram enredados, que foram envolvidos pelo reino, entrarão. Porque é necessário uma evidência. Você deve lembrar de uma outra parábola, a parábola das bodas, que aquele senhor, aquele rei, chama para suas bodas, e pessoas dão desculpas para não ir, e ele diz: ide pelas ruas e obrigai todos a entrar, para que se encha a minha casa. E passando, o rei vê uma pessoa com roupas inadequadas. E ordena lançá-lo fora. Mais uma vez a expressão lançar fora, que é uma expressão que no hebraico equivale a ser expulso. Por que foi expulso? Porque lhe faltava vestes de santidade. Quando nós estamos para viver no reino, quando nós somos convidados às bodas, devemos estar de acordo. Devemos ter uma vida coerente com a palavra e devemos ter a santidade que Hebreus nos diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Lançado fora é uma expressão constante nas Sagradas Escrituras. É uma advertência que nós devemos ter diante de nós para saber o grau de seriedade. Deus é santo, e não é só santo,
Isaías diz, e assim os anjos cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu digo, triplamente santo, ou seja, totalmente santo. E um Deus completamente santo há de exigir santidade. Há de exigir santidade. E a Bíblia nos diz: sede santos. Sede santos. A Bíblia nos pede isto, que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida da escolha de ser consagrado a Deus, de ter em nós a marca divina. De ter em nós a marca que identifica que nós temos a marca do Cordeiro. Eu sei o sangue do Cordeiro, eu sei o derramamento do Espírito Santo, mas nós devemos ter esse bom testemunho, o de sermos bons, bondosos e bonitos. Se nós não guardarmos isto, o que haverá é que nós iremos nos deformar. Quando o homem se distancia de Deus, ele vai se deformando. E outra coisa se move nele e ele vai assumindo a forma. É interessante que na Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, jamais foi o destino dos homens o inferno no sentido do lago de fogo e enxofre. Esse é um destino preparado para o diabo e os seus anjos, a saber, os demônios. Logo, aqueles que são lançados ali são homens que se demonizaram. Se demonizaram. Homens que foram transformados, que assumiram outra forma. A Bíblia nos diz: não vos conformeis. Essa expressão bíblica significa: não assumam a forma, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação. A renovação da vossa mente. Para que haja uma renovação, é necessário que antes haja um inconformismo. Se nós estamos muito conformados, você tem que ter um grau de inconformismo, de insatisfação, dizendo: não, não é para isto que eu existo. É para algo mais glorioso, mais digno. É para algo mais divino, para glorificar ao Senhor. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, pois um dia ela estará cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que são justos?
literalmente, justo é aquele que cumpre plenamente os mandamentos. Esse é um justo. Ser justo é algo maravilhoso. É viver os mandamentos, é viver a palavra. Mas existe algo que é acima de justo. É reto. É aquele que não se desvia da justiça. Mas existe algo ainda que é acima de justo e acima de reto, que é piedoso ou misericordioso. Que é aquele que não impõe sua justiça, mas que se apieda, que se condói dos que fraquejam, dos que caem, e os levanta. Mas existe algo ainda que é maior do que ser um justo, do que ser reto e do que ser piedoso ou misericordioso. É ser fiel. Esse é o adjetivo máximo que existe na palavra. Moisés, servo fiel. Foi fiel a Deus e fiel aos homens. Serviu a Deus e serviu aos homens. Abraão, fiel. E assim a Bíblia nos fala até na consumação dos séculos que se ouvirá servo bom e fiel. Deus tem algo para nós. Ele tem algo mais elevado do que sermos justos, mais elevado do que sermos retos e ainda mais elevados do que sermos piedosos. É o sermos fiéis. E fiéis não é uma questão apenas de fidelidade, mas uma questão de fé. Aliás, a palavra fé, a palavra pistes grega, ela tem o mesmo sentido de acreditar sem dúvida alguma, convictamente, plenamente e viver. É impossível desassociar o crer do caráter. Se temos fé, devemos viver conforme a nossa fé. O justo viverá pela sua fé. Então, não se pode desassociar comportamento moral de fé. Se temos fé, temos que ser bons. Temos que ser bondosos e temos que ter esta beleza que é a formosura da imagem de Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas Cristo tem que ser visto em nós. Existe um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro é tão interessante que é um grande missionário, pastor na Índia, em que uma pessoa, ele relatando sobre Cristo e a vida de Cristo, ele perguntou: é você Jesus? Ele disse: não, porque você faz o que você disse que Jesus faz. Isso é o testemunho. O mundo não quer ver um bom homem. O mundo quer ver Jesus em nós. É isso que o mundo deseja ver. E é isso que nós temos que mostrar ao mundo. Por isso, Cristo em nós
É a esperança da glória. Cristo está sendo visto na minha vida, na tua vida, em cada um de nós. Essa visão de Jesus na minha vida, o bom Cristo, o bondoso Cristo, o belo Cristo, deve estar tão evidente na minha e na tua vida, quanto as escamas são evidentes num peixe. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, às vezes nós nos distanciamos tanto, ó Pai, deste bom testemunho. Queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos te pedir perdão, ó Deus, porque existe um mundo desesperado, pessoas querendo uma palavra, e eles precisam ver algo distinto em nós. Os próprios anjos querem enxergar essa marca, essa evidência em nós. Dá-nos frutificar do fruto do Espírito, seja em alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dá-nos, Senhor, realmente termos em nós os traços de Cristo, a personalidade de Cristo, a mente de Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui com um culto de oração. E teremos então a nossa live. Você poderá mandar os pedidos pelo chat. E eles estarão sendo lidos aqui. E estaremos então intercedendo e orando. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, no nome de Jesus Cristo. Senhor, leva-nos em paz e em segurança, de volta para os nossos lares. Dá-nos experiências contigo. Senhor, encha-nos com teu Santo Espírito. Queremos falar em línguas, queremos interpretar línguas, queremos profetizar e queremos te pedir que não nos falte nenhum dom. Que os dons, Senhor, sejam frequentes em nosso meio, comuns entre nós. Espírito Santo, toma o teu lugar de direito em nossa vida. Agora nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Lembre-se que na próxima quarta-feira nós teremos o culto da família. Toda quarta-feira de cada mês temos o culto da família dirigida pelo Ministério de Casais e Família da Igreja, o Somos Um. Então, próxima quarta-feira, um culto especial aqui na igreja. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.